Gente, sentar aqui, por favor. Alô? Tá. Wallace. Então, boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio da Tapera. A gente está muito honrado em receber esse evento de hoje, esse lançamento. Eu agradeço muito a presença de todas e todos, do embaixador Celso Amorim, da Maria Rita Kel, e em nome dos quais eu cumprimento os outros autores, e agradecer muito ao Aldo e ao Camilo, bons amigos também, por terem trazido esse trabalho para cá. Eu vou passar a palavra para o Aldo, que vai fazer uma breve introdução e apresentar os demais integrantes aqui, autores e coautores. Obrigado. Boa noite. Sem preparar um textinho, mas esse aqui já é o texto. Então, explicando um pouco o que fez com que algumas pessoas se juntassem para escrever um livro que tem esse nome, né? Luiz Inácio Luta da Silva. Nós vimos uma prisão impossível. Uma prisão impossível, eu acho que nós não precisamos desenvolver muito. Impossível porque ela não tem nenhum cabimento jurídico, porque ela não tem nenhum cabimento político, e porque não é possível aprisionar uma figura política, uma figura afetiva do tamanho de Lula. E essa foi a prova, né, que nós vivemos nesses meses aí, esse lado inaprisionável, né, da figura Lula, né, que foi plantada naquele dia em São Bernardo, né, dessa impossibilidade. Ele está aqui, não como uma entidade santa, né, esotericamente pensando, quer dizer, não tão esotérico assim, pensando aí como o Gilberto Gil, mas tem algo aí desse pensamento, né? Uma prisão impossível, né? A ideia do livro surgiu a partir do afeto, da dor, da gente ver um processo que está aí rasgando, né, nossa democracia, mas muito mais do que isso, né, rasgando nossos corações, né, e que não tem uma relação direta com a figura, né, do Lula só, né. Tem pessoas aqui que que escreveram o livro que não acham necessariamente que o Lula tem que voltar ao poder como presidente, né, mas que escreveram sobre a decadência, né, de um projeto de democracia, de Estado social, né. Eu acho que isso é o valor fundamental que é compartilhado pelas pessoas que estão aqui que escreveram. Tem aqui a candidata a vice-presidenta, Manuela Dávila, como autora. Tem aqui uma grande psicanalista, 3 grandes psicanalistas, o Leão Garcia, a Maria Rita Kel, a Mineres Maroni, o Antônio Carlos de Carvalho, que está pensando aqui. Mas acho uma coisa que ficou muito interessante nos textos, é que todo mundo falou do coração. Todo mundo falou da experiência de estar ou em Curitiba, ou em São Bernardo, e muitos se lembraram da infância, muitos se lembraram dos pais, muitos foram para lugares assim, da vivência que tiveram anteriormente em São Bernardo. A Maria Rita Kel lembrou da sua gravidez, quando ela esteve lá. Quer dizer, uma coisa do seu filho, né? Quando a gente pensa em filho, a gente pensa em futuro. E eu, que sou psicanalista também, eu não vejo uma pessoa que chega no meu consultório preocupada, não preocupada com o que está acontecendo e com o futuro. As pessoas pensando em ir embora, as pessoas vendo alguma coisa muito, muito, muito opaca sobre o que vai acontecer. Hoje é 11 de setembro de 1972, 73. Que dia é esse? Né? É um dia do golpe 73. Né? Hoje é 11 de setembro de 1973. É o dia do bombardeio da Casa
da moneda, né? De La Moneda. Alguns aqui estavam no Chile, o Eduardo Abramovay. O Leon Garcia, que escreveu aqui, tinha 1 ano, ele deve estar chegando daqui a pouco, acabei de ligar brigando com ele, ele falou que está chegando a pé, filho do Marco Aurélio Garcia, escreveu um texto falando de muitas das experiências do seu pai, e relacionando elas, eu não sei se você não leu ainda, mas vai ler, ele vai falar muito de você, né? Então, o Leon, com 1 ano, teve que sair correndo da casa dele, porque antes de bombardearem La Moneda, bombardearam a casa do Allende, que era perto da casa dele, né? Então, hoje é um dia em que acontece a facada final, né, nessa tentativa de dizer que Lula tem o direito, como qualquer cidadão, de ser candidato. E a gente está aqui falando Luiz Inácio Lula da Silva, num livro absolutamente emocional. Quem lê vai pensar, vai imaginar, né, também suas reflexões, suas memórias, seus momentos de bandeirada, seus momentos de raiva, também de um governo que não consegue pensar, mas que avançou também, né? Então, nesse 11 de setembro de 1973, hoje, né, nós estamos vivendo um bombardeio, uma facada no coração de verdade. Tá bom? É por isso que a gente está junto, para a gente se ajudar, e nós vamos precisar de muito afeto. Muito afeto daqui para frente, como a gente sabe, e nós sabemos cuidar um dos outros, né? Esse livro tem um caráter assim de construção. Foi curativo escrever, será curativo ler, e eu acho que a gente vai ter que escrever muito, 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 e pensar muito, muito, muito junto. É isso. Passo a palavra para o Camilo e sugiro que circule aí também. Obrigado, boa noite. Obrigado, Aldo. Registrar também a presença do Sérgio, que foi nosso revisor no livro. Além dos autores aqui, faz parte da equipe. Do Adriano Diogo também, registrar a presença. Nosso deputado estadual, de volta a casa em alguns meses. Queria falar muito rapidamente, assim, começar dizendo que eu sou do time do Lula livre, Lula presidente. Esses dias, domingo um tal de Barroso disse que eu não posso falar que Lula presidente mais, mas eu vou continuar tentando falar Lula presidente. Contar também que o candidato agora, oficialmente candidato a presidente pelo PT, o Fernando Haddad, está vindo de Curitiba para São Paulo, e às 9 horas vai ter um pessoal se juntando a ele no aeroporto de Congonhas para recebê-lo. Então, também solidarizar com quem quiser ir daqui para lá, alguma coisa assim. Dizer que foi uma alegria ser convidado para esse livro. Eu acabei me tornando um dos organizadores dele ao longo do percurso, mas a ideia foi uma ideia da Esther Solano, socióloga da Unifesp, que está viajando, não pôde... está viajando a trabalho e não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, mandou também o agradecimento dela a todos. Acho que ela foi... A semente deste livro partiu dela, a ideia de dar início a essa coleta de depoimentos e histórias. E dizer também que a gente está muito preocupado ao longo do último período com a história que a gente vai lembrar dos dias de hoje. Se a gente for recontar essa história apenas a partir do que Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo e outros veículos da autodenominada grande imprensa, que está cada vez tão menor que não cabe nas páginas desses jornais e nos minutos desses telejornais a verdade do momento que a gente está vivendo e a complexidade desse período. Então, esse livro ele tem também essa função
de registrar a memória e a verdade, para que a gente não deixe que a história seja contada só pelas pessoas que têm outro olhar, outros interesses e outras versões sobre esse momento. Então, agradecer a presença. Eu acho que eu queria começar, já passar logo para as nossas autoras aqui e autores do livro, dos capítulos. Você tem alguma sugestão, Aldo, de ordem? Posso passar aqui para... Tem alguma sugestão? Bom, a Rosane... Da esquerda para a direita. Então... Isso não quer dizer que vai ser da esquerda para a direita do coração. Vamos fazer assim, vamos passar a palavra da esquerda para a esquerda. Começa aqui. Bom, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês e também pela companhia, pelo convite da Esther e de todos para fazer parte desse livro que, como o Camilo falou, é um testemunho direto e emocional daqueles que estiveram nesse momento absurdo e impossível, onde um homem, né, um líder, talvez o líder mais importante da América Latina, foi preso de maneira muito injusta, por motivos alegados bastante frágeis e com o intuito de abalar, na minha opinião, a democracia brasileira. O que eu acho muito bonito, realmente, né, os testemunhos que estão contidos no livro, eu já li, acho que todos eles, menos os mais recentes, que estão nessa última versão. E o que eu acho mais bonito de todas essas narrativas é que elas representam um movimento da sociedade que resiste de uma maneira muito bonita, muito brava, às investidas contra a nossa democracia. Né? No livro eu relato de uma maneira muito pessoal e emocional que eu era uma jovem militante em 1979 e eu tinha um companheiro e eu fiquei grávida da nossa filha e ela nasceu dias antes de ser decretada a anistia em 1979. E a gente era realmente muito jovem, muito sonhadores, e a gente desejou que essa criança, que hoje tem 39 anos, que ela vivesse num país democrático, porque a gente fazia a gente tinha a percepção, a gente percebeu que no Brasil não havia ninguém com 50, 60 anos que tivesse vivido exclusivamente num país democrático, porque a todo momento a democracia era ameaçada com golpes militares. E por isso o nosso desejo de que a nossa filha vivesse uma longa vida num país democrático. Pois bem, ela não tem 40 anos ainda e nós sentimos que a democracia está ameaçada. Então, a pergunta que eu me faço, que eu proponho no livro e que eu externalizo no momento da prisão do Lula, que, na minha opinião, e acho que da maioria da população brasileira, é injusta, é por que o país não consegue ser um país democrático? Porque nós somos abalados, nós somos aviltados por investidas a nossa democracia. E acho que a prisão do Lula ela representa essa indagação, essa pergunta, e, por outro lado, ela é uma convocação à luta democrática, e, por outro lado, acho que é uma pergunta que talvez nos faça refletir e nos faça perceber que tem pessoas, tem partidos, tem movimentos sociais que estão lutando pela nossa soberania com o seu próprio corpo e com a sua própria vida.
E isso é o que nos traz esperança, é o que nos traz alegria, é o que nos vai fazer seguir em frente e evidenciar esse processo absolutamente espúrio que nos levou a retirar uma candidatura vitoriosa do ex-presidente Lula e que vai nos levar à vitória na candidatura, na expressão, né, da candidatura do Fernando Haddad e da Manuela Dávila, por um país mais democrático, mais inclusivo, onde todos tenham o mesmo direito à vida, à cultura, à saúde, à educação, à alegria, e que todos possamos ser livres. Eu acho que, considerando já o que o Camilo e a Tata falaram, esse livro ele nasce de uma, digamos, de muita esperança, né? Foi feito a ideia da Estel, o Camilo entrou em contato comigo, mas nós fizemos a produção, né, final desse livro foi em menos de um mês, né, eu acho que 2 semanas, entre produção de artigos. E eu concordo com a Tata que ele representa. Eu acho que, quando a gente pensa, tenta dimensionar o que significou, o que vem significando a manutenção do Lula encarcerado, isso nos leva, invariavelmente, para a gente pensar a dimensão racial desse golpe, a dimensão de gênero, né, a dimensão de classe. Se tornou, né, algo muito reiterado nos movimentos negros, de que esse estado de exceção, né, que se configurou desde agosto de 2016, que começou em abril, né, com o famoso Tchau Querida, e se consolidou em agosto de 2016, ele vem criando, né, formas de destituição e de exclusão dos vários Lulas nas periferias, do avanço do extermínio da juventude negra, ou seja, são tudo peças de uma mesma equação, e que realmente nos faz pensar de que o que a gente está vivendo hoje, em termos de uma decadência, em termos de uma agudização da violência, de uma espécie que eu costumo insistir, de uma decadência, inclusive da estética, né, porque aqueles nobres deputados, eles foram grosseiros, eles foram, ou seja, não foi só o que disseram e que votaram, mas a forma em que votaram. Aquilo, de certa forma, prenuncia aquela forma terrível, violenta, desrespeitosa com a presidenta Dilma, prenunciou um ambiente gestado hoje, né, e a mídia, a imprensa, ela tem um papel fundamental nisso. E o meu artigo ele foi um pouco de pensar como Lula, naquele dia, eu ia para São Bernardo, mas eu vi a movimentação de vários amigos e amigas, professores e jornalistas, e eu decidi escrever o artigo aqui mesmo, em São Paulo. Então, meu artigo é quando o discurso refunda a história. Eu ombreio, nesse momento, o discurso do Lula com a carta do Getúlio, que criou uma tradição, né? O Getúlio recupera uma tradição, digamos, no sentido anti-horário. Acho que o Lula fez a mesma coisa, caiu de pé, e eu acho que aqueles dias nos sindicatos metalúrgicos foi mais do que, digamos, a gente testemunhou algo impossível, mas o Lula fez desse impossível possibilidades, que nós nos tornássemos, né, cada um de nós nos tornasse ele. E aí eu acho que esse livro é um pouco uma tentativa, eu já diria exitosa, né, me arrisco a dizer, na condição de autora, uma tentativa exitosa da gente continuar esse legado com um dos discursos que eu não tenho dúvida que figurará como um dos principais discursos da história que a gente teve. O que o Lula fez não foi apenas uma defesa de si própria, mas foi, num momento difícil, né, para um ser humano, para alguém de uma prisão injusta, ele redesenha também para o Brasil e para todos os destituídos de uma nação um campo de possibilidade, em que a beleza, a alegria, a luta, a resistência e a felicidade possam, né, ser, de fato,
mais do que categorias, né, ideais em que a gente possa, mais do que sonhar, lutar. E aí eu acho que a gente está nesse momento para a gente respeitar e fazer desse legado e ler nas entrelinhas desse discurso o que vai para além dele, quando ele diz que, a partir daquele dia, todos nós éramos um pouco da sua história e da sua trajetória. E eu só me sinto, assim, para mim é uma alegria, uma honra muito grande ter feito parte dessa iniciativa que tenta, como eu disse, de maneira muito singela, responder a esse legado e, de certa forma, pegar o bastão da resistência que o Lula convocou a todos nós naquele final de semana em São Bernardo do Campos, no Sindicato do Metalúrgico, que ainda ressoa, né, ao mesmo tempo muito dolorido, mas, ao mesmo tempo, como um discurso que nos coloca para frente, né? O Lula, ele, de fato, ele recuperou, naquele momento, a memória das nossas ancestrais, das escravizadas e escravizados que morriam na travessia do Atlântico, da resistência da população indígena. Então, ele reatualiza uma resistência daqueles que foram pensados para não existir nesse país. População pobre, negra e indígena. Muito obrigado. Muito obrigado. A Kátia Passos, a doutora, chegou. Se achegue. Bom, passando aqui para Maria Rita Kel. Obrigada, Aldo. Também chegou o Leon Garcia. Bom, obrigada a vocês. Foi bom ter ouvido a Rosane, porque o rápido episódio que eu vou citar tem a ver com as terras indígenas. Mas, primeiro, bom, o que eu conto aqui não vou contar falando, porque daí vocês não vão ler. Então, enfim, são 2 vezes que eu encontrei o Lula quando ele ainda era presidente dos sindicatos metalúrgicos. Então, a força dele que dá para perceber, já naquela época, os discursos que ele fazia sem ler, que eu lembro depois, já no governo. Uma vez eu fui para Brasília, tinha uma coisa de prêmio de direitos humanos, e ele chega no palanque com um papelado assim e fala assim: Luiz Dulce escreveu tudo isso para eu ler aqui, está muito bonito, eu gostei muito, mas eu não vou ler, não. Põe para baixo e começa a falar, e aí, quando ele fala, é aquele brilho. Né? Essa frase recente dele, né? Se me prender, eu viro herói, se me matar, eu viro mártir, se me soltar, eu viro presidente, você vê que é algo que a psicanálise conhece bem, que é o sujeito, mesmo aprisionado, ele triunfa nas palavras. Essa frase do Lula triunfou já. Não é? Não tem jeito, daqui a 50 anos as pessoas vão dizer: sabe aquele cara que foi preso para não concorrer? Ele disse isso. Não é? Se me prender, eu viro mártir, se me matar, eu viro herói, se me soltarem, eu viro presidente. Ele sabe. Não é? E é por isso que ele está preso. Ele sabe também. Mas eu vou contar um rápido episódio que não está no livro e que eu não vivi, mas que eu vi na televisão, na TV Brasil, e que é espetacular, e esse é o Lula. Bom, uma das coisas que o Lula conseguiu, e no tempo do Tarso Genro, ministro da Justiça, foi demarcar várias terras indígenas, e principalmente aquela área imensa em Roraima, chamada Raposa Serra do Sol, tomada por arrozeiros, grilada por arrozeiros gaúchos, aqueles caras com aquelas caras assim: eu sou macho, ninguém passa por aqui. E, de repente, conseguiram, então, demarcar essas terras para os indígenas, né? Que foi uma coisa maravilhosa. Eu que investiguei a questão dos indígenas na Comissão da Verdade, eu sei o valor que tem isso. A cena é muito simples, eu vou só contar essa cena. Os índios estão todos preparados num ritual já. Primeiro mostra muito os arrozeiros, com aquelas caras furiosas, xingando: nós vamos voltar lá, nós vamos pegar esses vagabundos desses índios, aquelas coisas que a gente pode imaginar. Né? Aí, para o helicóptero, desce o Lula, com uma goiabeira, assim, suado, aquela coisa do Lula, suado, sem nenhuma pose, sem gravata, sem nada. E aí chegam 3 crianças indígenas, 2 crianças indígenas, cada uma pega ele para uma mão e vão levando ele para o palanque. E o Lula vai chorando. A câmera chega e o Lula vai chorando de emoção. Com aquela cena das crianças vindo pegá-lo, com aquilo que ele vê que ele proporcionou para várias... não é uma aldeia ali, na Raposa Serra do Sol, é muito grande. Tem muitas aldeias que puderam recuperar suas terras. Né? E, como eu trabalhei na Comissão da Verdade também com os indígenas, eu percebo muito a importância disso. Não é? Não adianta dizer...
Ah, mas o índio ele quer viver na cidade, né? Não, ele não quer. Ele quer ficar na sua aldeia. Se ele quiser viver na cidade, nada impede, né? Ele vai. Mas quando eles têm as suas terras demarcadas, quando eles podem preservar seus rituais, seu modo de viver, como dizem os guaranis, nós queremos ficar no nosso tecorá, que é onde nós exercemos o nosso modo de viver. É muito bonito isso. Então, o Lula vai aos prantos para o palanque, né, de emoção. E aí ele faz um discurso maravilhoso e breve. E, enfim, eu queria lembrar, então, esse lado do Lula, que ele tem essa capacidade, ele tem essa capacidade de improvisar. Ele teve, como presidente, essa imensa capacidade de efetivar políticas que o Brasil dos 500 anos nunca tinha efetivado, de redução da miséria, de colocação de descendentes que vieram aqui escravizados e hoje em dia podem entrar nas universidades, que até também pouco tempo atrás os vestibulares eram tão excludentes que quem veio de escola pública, quem veio de famílias mais pobres não podiam, não é? Então, bom, nem dá para citar todas, não é? A Celso Amorim provavelmente vai citar algumas na área da política externa, mas vale essa coisa tão importante da demarcação de várias terras indígenas, e eu sugiro que vocês procurem o Lula chegando na Raposa Serra do Sol, na inauguração, não sei se é inauguração ou não, na efetivação da retomada dessas terras pela população indígena, porque é uma cena belíssima. Obrigada. Bom, minha gente, boa noite. Aqui, muito honrado aqui de estar aqui de novo e aqui prestar uma homenagem ao Marco Aurélio Garcia antes. E hoje nós estamos num dia muito especial, muito difícil. Eu fiquei pensando, será que eu devia ir a Curitiba ou não, mas fiquei achando tão complicado, porque as emoções estão misturadas. Ao mesmo tempo, temos digamos, a decisão definitiva de que o Lula não poderá ser candidato, e, ao mesmo tempo, temos também uma bela chapa de candidatos que eu acho que fará inveja a muitos países desenvolvidos, né? Você ter gente, não é só porque são bonitos também, não, mas ser bonito ajuda. Mas não é só porque são bonitos, é porque são os dois, hein? Eu não estou falando nada machista. É um casal bonito, mas é porque, além disso, eles realmente encarnam a energia, a mudança, a diferença, né? Tudo isso que, muitas vezes, você vê os países mais desenvolvidos pregarem, mas serem incapazes de fazer. Então, eu acho que é um dia muito diferente, muito difícil. E eu vou aqui me deter em 2 ou 3 imagens, já que se falou muito de um aspecto que eu acho que aqui o que interessa muito é que é um registro não fatual, mas é um registro, como já foi dito, afetivo e emotivo, sem deixar de ser racional, acho, desse momento dramático da vida brasileira. Já se falou do discurso, eu também concordo com o que foi dito, mas eu quero lembrar 2 ou 3 imagens e que me ficam do período que eu convivi com Lula, muito intensamente, desse período final. Do período que eu convivi com Lula e da política externa, teria muita coisa a dizer, mas não vou falar, porque seria muito extenso, né? E falamos outro dia aqui, quando homenageamos o Marco Aurélio, mas sim, é preciso dizer a importância que o Lula atribuía à soberania nacional, à solidariedade com outros países e à busca das raízes. Então, vou ficar apenas numa imagem que foi aqui do discurso feito por ele também, e a presença de outras pessoas na Ilha de Gorée. Eu acho que talvez tenha sido um dos momentos mais emotivos de todos os momentos que eu tive a oportunidade de viver sendo ministro das Relações Exteriores do presidente Lula. Na Ilha de Gorée, como todos, ou muitos, pelo menos, ou quase todos sabem, não era o único lugar, nós tivemos também em outros lugares e em outros países, mas a Ilha de Gorée era onde muitas das famílias escravizadas vinham e depois eram mandadas, eram separadas, né, e um para o Caribe, outro para os Estados Unidos, outro para do que veio a ser o Brasil, etc. E foi um momento de extrema emoção, não só pelo discurso muito forte do Lula, em que ele pediu perdão pela escravidão no Brasil, foi um gesto de grande coragem também, porque
historicamente o Brasil resistia um pouco à ideia de perdão, até porque o que pudesse haver de implicitamente aí de obrigação jurídica, né? Mas ele teve a coragem de fazer isso e digamos, também mostrar que o pagamento disso em relação à África era não só fazer uma política de afirmação aqui no Brasil, que fez, né? Eu não sou um professor universitário, mas dei aula muitas vezes universitário, fui no passado, e eu sei que a cor da universidade brasileira mudou, sempre digo isso. Mudou, é uma coisa gráfica, você olha, vê, mudou. Isso é uma mudança que ocorreu no governo Lula, continuou no governo da Dilma. Mas essa passagem pela Edugorê, teve também o Gilberto Gil cantando a famosa canção dele, e eu dizia assim, puxa vida, foi tão emotivo. Perdoem aqui os jornalistas aqui presentes, eu estava me referindo aos repórteres que costumavam nos cobrir a política externa e tudo, ou a presidência, todos muito críticos, que eu falei, foi tão emotivo que até os jornalistas choraram, né? Mas foi um momento assim de grande emoção. Obviamente, já se falou aqui do momento os últimos momentos do Lula ali dentro. Eu tenho uma imagem que eu hesitei e acabei não usando no artigo para não dar uma ideia falsa. Mas eu tinha relido há pouco tempo 2 livros do Platão sobre o Sócrates, o Fédon e a Apologia de Sócrates. E me impressionou que o Lula, que ia preso, e ele se preocupava com cada um de nós. Ali ele perguntava lá para a secretária dele, Cláudia, vê se o Aloysio e o Celso já comeram. Uma coisa assim impressionante, gente. O homem ia ser preso, dali a pouquinho, e ele se preocupando e acalmando as pessoas. Por que você está tão nervoso falando com outra pessoa lá, que eu não me lembro agora quem era? Você está muito tenso, você ficava andando. Então, isso me lembrou do Sócrates, só que o Lula, felizmente, não morreu, nem ele, nem a ideia. Mas é também algo que assim, me impressionou muitíssimo do ponto de vista humano, no momento que a pessoa está vivendo. É um drama político, mas é um drama, um drama pessoal, e ele se preocupando com os demais para acalmar os outros, como foi o sentido, aliás, do discurso dele, em que ele também procurou fazer isso. Então, isso é outra coisa que me impressionou muito. E, para não ficar me alongando muito, eu tive a oportunidade de visitar o presidente Lula 2 vezes, né? E o que mais impressiona ali, aquele homem não cabe naquela cela, né? Aliás, ele não cabe sequer num palácio, ele tem que ocupar, né, todo o espaço do Brasil, muito mais além do Brasil e do mundo, né? Nós vamos fazer um seminário agora, no dia 14, eu não posso convidar as pessoas, porque é um seminário fechado e não tem lugar para todo mundo, mas no dia 14 de setembro, e é uma coisa muito importante, porque vêm pessoas de várias partes do mundo, 3 ex-primeiros-ministros de países europeus, Noam Chomsky, que é talvez o pensador mais importante do mundo moderno, Cuauhtémoc Cárdenas, que foi o fundador da esquerda, o refundador da esquerda no México, e a Marilena Chauí, também brasileira, e o Bresser, que foi ministro Fernando Henrique. Então, vamos fazer esse seminário. Mas o que eu acho que é importante nesse fato? Esse seminário nasceu da ideia, numa conversa minha com Villepin, que foi ministro do exterior, alguns devem se lembrar, ele foi um dos que mais se distinguiu na luta contra a invasão do Iraque, e que ele dizia, o mundo precisa do Brasil. Ele não é nem sequer um homem de esquerda, ele foi ministro do Chirac, um governo de centro-direita, a droite républicaine, né, dos franceses. O mundo precisa do Brasil, mas infelizmente não é esse Brasil que nós estamos tendo agora. Dói muito para quem esteve ligado ao Estado brasileiro durante tantos anos, como foi meu caso, mas dói a qualquer um, mas dói para quem teve que representar o Estado, ler, depois, sobretudo, a coincidência, mas não é coincidência, porque é uma metáfora, né? Como a Teresa Crovenel disse, o incêndio que destruiu o Museu Nacional, que destruiu a nossa memória, e essa tentativa agora de destruir a memória, proibindo que o Lula sequer apareça na televisão. Gente, a pessoa não pode dizer, então eu não posso dizer eu sou Juscelino, ou eu sou não sei o quê. Não, Lula não pode dizer. É uma coisa impressionante o esforço de destruir tudo, inclusive o legado deixado, mas até a imagem, né? É uma coisa raramente acontece na história. Leon sabe disso pelo nome dele, que nos piores momentos do stalinismo eles apagavam a imagem do Trotsky ali das fotografias que havia da Revolução Russa. Mas, enfim, para terminar, o livro, o artigo que eu escrevi também é sobre o lado humano, né? E esse lado que
me impressionou muitíssimo. Mas a gente não pode deixar de pensar na política, e aí eu retomo uma ideia que aqui do Aldo e de outros, que fez um seminário muito importante no tema, né, que, embora a gente possa sempre melhorar as coisas, mas foi muito bom, muito importante, muito oportuno, seguindo uma ideia de uma amiga nossa, Débora Abramant, que precisamos falar do fascismo. Porque nós temos o nosso candidato e a nossa chapa, creio que a maioria de nós tem, mas enfim, e lutaremos por ele. Mas nós temos que estar unidos na luta contra o fascismo. Isso não é uma coisa pequena no Brasil. Esses episódios de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, os episódios que outros vivenciaram aqui, o Aldo hoje me contava um, é uma coisa que, esse culto da violência pela direita, isso é algo que vai permanecer. E essa dureza, esse punitivismo incentivado pela mídia e praticado pelo judiciário é algo com o qual nós vamos ter que conviver, mesmo ganhando as eleições. Ganhando as eleições, eles no início vão amolecer um pouco, porque do caráter deles. Mas nós temos que lutar com muita firmeza, porque essa é uma história de longo prazo. Obviamente, para chegar no longo prazo, temos que ganhar a primeira batalha, que é a eleição, e nos dedicarmos a isso. Mas até eu acho que os candidatos progressistas, mais do que um pacto de não agressão, eles têm que ter uma espécie de aliança. Eles não podem ficar disputando o segundo lugar, brigando um com o outro. Eles têm que colocar as bandeiras progressistas, defender a paz, defender a não violência, defender um Brasil melhor, um Brasil mais justo, que é o que vai nos unir no final e que vai permitir que nós ganhemos e que continuemos a luta depois de ganhar as eleições. Bom, difícil falar depois do ministro, mas vou tentar. Meu nome é Antônio, eu sou um dos autores do livro. Os algoritmos hoje em dia são muito espertos, né? Eu tenho ouvido todo dia de manhã, um pouco para tentar botar a cabeça no lugar, aquela música do Gil, e o Gil já foi citado 3 vezes aqui hoje, né? Mais um que está entre nós. Ele já está em outro... e eu tenho ouvido todo dia de manhã Lamento Sertanejo, que a canção é dele e a melodia é do Dominguinhos. E a música acaba que tem, para mim, uma conexão muito grande, porque eu estou em São Paulo, eu estou na luta, eu consegui fazer minha faculdade, consegui vir para cá, consegui estar aqui sentado com esse monte de gente grande que está aqui perto. E, de uma forma ou de outra, a conexão com o matuto que me traz ao mundo, com a terra que me traz ao mundo, com aquilo que me torna brasileiro e me torna cidadão, é uma coisa muito forte, porque, no fundo, a gente fica brigando pela institucionalidade, pela segurança da institucionalidade, mas existem coisas que nos dão segurança que vêm muito antes disso. E é engraçado porque dessa música hoje os algoritmos são muito espertos. O Spotify me colocou uma música do Ney, que é Poema, que fala assim: hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Mentira, eu chorei hoje de manhã, mas isso é uma outra história. Do escuro eu vi o infinito sem presente, passado ou futuro senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. E essa mistura, essa coisa da gente sempre procurar a segurança, e da gente sempre procurar na institucionalidade, no diploma, na carreira, uma segurança da vida, isso tudo se dissolve muito rápido quando a gente entende que as nossas primeiras seguranças, que são honra, que são solidariedade, que são coisas que a gente aprende desde o dia que a gente nasce, são coisas muito mais seguras e muito mais firmes. E isso, para o povo, eu imagino, tendo vindo do povo, que seja muito mais importante. Nós já tivemos vários presidentes acadêmicos e laureados, e a gente viu qual foi o caminho que esse país tomou. E eu não tenho dúvida que o Lula é a pessoa que mais entendeu, que colocou essa faixa no peito e que mais entendeu o tamanho que é a importância da honra do povo e a importância de se construir a cabeça erguida. Ele podia passar o Natal com quem ele quisesse no Brasil e ele escolhia passar o Natal com os catadores de lixo. Isso não é pouco. Isso não é simples. Isso não é fácil de fazer. Então, eu acho que o povo quer algo entre a honra e a solidariedade.
O Haddad, ele é um homem carimbado pela elite, diplomado, laureado, premiado, respeitado nos caminhos por qual ele anda, mas ele escolheu a honra do matuto. Honra para o povo é tão importante quanto o diploma é para a elite. E do honrado ao diplomado a gente tem quase a imagem perfeita nesse momento. Ele é um homem de palavra, de honra, e por isso ele é um homem de Lula. Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de passar a defender a institucionalidade de um jeito e a honra de outro. E no primeiro momento que a gente vacilar e se esquecer de algum desses dois lados, nós estamos perdidos. Porque, em que pese o fato de que hoje nós temos um candidato, isso dá muita segurança para muita gente que estava nervosa com isso, mas nós temos uma honra para defender, nós temos uma história para seguir. Eu acho que esse livro ele é um símbolo disso, assim como existem outros símbolos, mas nós não vamos poder deixar de defender a honra e a solidariedade, que significa necessariamente defender a liberdade e a inocência do presidente Lula. Que significa defender a ideia de que é impossível se governar o país sem ele. De que nós não podemos, nós temos um candidato, temos uma campanha, temos aí 25 dias para o primeiro turno, mais alguns dias para o segundo turno, mas se a gente esquecer por um segundo sequer de defender a liberdade do presidente Lula, de defender a inocência do presidente Lula, nós estamos perdidos. Nós podemos até ganhar a eleição, mas nós não vamos ganhar o povo. E o povo não vai perdoar a gente por isso. Porque o que esse povo espera não é um bom candidato. O que esse povo espera é alguém que defenda a honra e a solidariedade, que é a primeira coisa que eles aprendem quando nascem. Obrigado, gente. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Leon Garcia. Eu queria primeiro agradecer aos organizadores do livro pelo trabalho, particularmente ao Aldo, porque eu só me foi possível escrever porque o Aldo insistiu muito nisso, e ele faz esse papel muito bem, para quem conhece o Aldo. E é um privilégio, porque eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala, e muitos outros, tem muita coisa a dizer sobre o Lula e sobre a sua relação com o Lula. Então é um privilégio poder escrever essas coisas. E escrever isso não só nas redes sociais, nos blogs, etc., mas ver isso depois no papel é uma experiência interessante. Para mim, a experiência de São Bernardo, que a gente compartilhou, Aldo, eu e outros companheiros, foi uma experiência que me remeteu muito à minha infância de militância, da militância dos meus pais, que começa bem cedo e começa, talvez tenha um marco, 45 anos atrás, como o Aldo estava lembrando, num 11 de setembro. O meu 11 de setembro não é o das Torres Gêmeas, o meu é do golpe militar no Chile. Eu nasci no Chile, filho de pais brasileiros exilados, e eu tinha 1 ano e pouco no 11 de setembro, e dias depois nós todos fugimos em condições muito precárias do Chile por conta do golpe militar. Então, aquele dia em São Bernardo, eu lembrei de muitas coisas, inclusive do golpe no Chile, da história da esquerda no Chile. A gente já lembrou do Getúlio Vargas aqui, e tem também o fim do Allende nesse dia, no 11 de setembro, em que ele se suicida com um fuzil que lhe foi dado de presente. Essa um pouco é a mitologia, né, pelo Fidel Castro. Bom, o Lula definitivamente não se suicidou, né, nem concretamente, muito menos simbolicamente, né. O que aconteceu foi muito diferente. E isso porque o Lula é Lula, mas porque o Lula aprendeu a ser um pouco de todos que o acompanharam na sua caminhada política, desde a época do sindicalismo até a criação do PT, com a junção do que eram as vanguardas de esquerda com o sindicalismo, né, que é vamos dizer, um sonho da esquerda mundial que se realizou poucas vezes, e nós, brasileiros, tivemos a sorte e o trabalho, e custou muito sangue para alguns, né, de assistir isso, e a gente assiste ainda hoje, né. E por isso que a história
a história da esquerda no Brasil, dos governos populares democráticos, foi diferente, continuará sendo diferente da história que foi do governo popular democrático do Allende. Porque aqui não vai haver suicídio, nós não vamos nos entregar, nós não vamos nos dividir entre esquerda, rompendo com o governo progressista, nós não vamos fazer essa divisão nem agora, nem no segundo turno, nós não vamos nos dividir com os companheiros, com o Ciro Gomes, né, com o Boulos, né, nós vamos continuar marchando na direção que nos possibilitou a articulação, que não só o PT, mas outros partidos de esquerda conseguiram, dessa incorporação de massas militantes, mais militantes, menos militantes, com mais ou menos tradição. Então, essa diferença da história do Lula e da esquerda brasileira para a história de tantos países da América Latina, que a gente até se acostuma a dizer que mais politizados, é fundamental, né? E vai continuar sendo preciosa para nós nas próximas semanas, que prometem ser muito intensas. Então, que o livro possa ser um convite, né, para todos nós pensarmos na nossa relação com a militância, com o Lula, dessa generosidade que faz o Lula incorporar um pouco de cada um de nós, de muitos de nós, na sua prática política, e que, em troca, nos faz incorporar um pouco do Lula, né, em cada um de nós, agora e para sempre na nossa história de militância. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Kátia Passos, sou repórter da Rede Jornalistas Livres. E, antes de falar um pouquinho sobre o motivo que me fez escrever esse texto, eu queria dizer para vocês que esse livro ele contém fotos dos jornalistas livres nessa edição. A gente fez umas loucuras lá, que vocês já devem conhecer, né? Nosso método louco de fazer jornalismo mídia independente. Mas, para além disso, eu quero falar aqui, não vislumbrando só a ideia de passar o que motivou eu a escrever esse texto, né? Eu quero falar em nome dos jornalistas livres. Quero dizer a vocês que esse livro ele tem que ter nas nossas mentes uma missão muito interessante, e ele pode servir, a partir desse momento, como uma arma afetiva para a gente eleger o Haddad como nosso próximo presidente. Os textos que... Eu não consegui ler todos os textos dos colegas aqui que escreveram, mas, pelos depoimentos de muitos deles aqui, eu percebo que tem uma palavra que eu acho que está em todos esses textos, em todas essas declarações, que se chama esperança. E eu acredito que, para além de ser uma jornalista, eu sou uma jornalista que chora sim, viu, ministro? Mas eu choro, mas eu luto. Então, eu tenho muito orgulho de ter a chance de participar de um projeto que é os Jornalistas Livres, e que todos os dias consegue dormir em paz, com a cabeça tranquila, e levantar no outro dia e dizer: eu quero fazer parte dessa história, eu quero fazer uma contranarrativa legítima, e que faça com que vocês que talvez não tenham oportunidade de ter estado lá nos sindicatos metalúrgicos do ABC, no dia da prisão do presidente Lula, possam estar em coração. Então, eu queria pedir muito eu já cheguei atrasada, né? Então eu tenho que fazer um meia-culpa aqui e dizer que eu gostaria muito que vocês fossem hoje para as casas de vocês, pensando que esse livro é uma arma afetiva para a gente fazer a democracia voltar. Gostaria muito que vocês pensassem que isso aqui, talvez, eu tenho 42 anos e o que vai acontecer daqui para frente nem vai servir para mim e para muitos de nós que estão aqui, embora tenham muitos jovens aqui, né? Mas eu quero que sirva para as minhas filhas, por exemplo, né? Eu quero que sirva para as gerações que virão, e gostaria que vocês, todos os dias, pudessem fazer talvez igual o Antônio, que levanta e ouve
uma obra-prima, né, que ele citou aqui, mas pegasse esse livro, gente, todo dia e, se não for para ler de forma corrida, como a gente sempre faz aí quando a gente tem que ler uma obra, mas que lesse uma página por dia e captasse isso e colocasse dentro do coração de qualquer um para a gente eleger o Haddad e para a gente fazer essa democracia voltar e acabar com esse golpe maldito. Obrigada. Sim, eu ia só ver se a Mineres veio, mas é bem dela falar que vem e mandar mensagens telepáticas, não veio ainda. Então, não, então vem, mano, o que é isso? Você não sabia que tinha que fazer parte, mas senta aqui no meu lugar. Aqui. Eu sou Paula Aparecida, sou professora da Rede Pública Estadual de São Paulo, e estar aqui é um pouco estranho para mim. Tem uma pessoa que me conhece muito, um professor aposentado de luta, Gabeira, lá da Zona Norte, que a gente constrói a posição lá, e ele sabe que, para mim, estar aqui deve estar muito estranho, né? Porque eu me sinto, nesse livro, o patinho feio, galera. Por quê? Vou explicar para vocês. Eu fui para São Bernardo. E foi muito difícil para mim ir para São Bernardo. Não vou contar o que eu escrevi, né? Porque a história do porquê eu existo, do porquê os meus ancestrais resistiram, né? Mas eu fui criada dentro do PT, numa comunidade eclesial de base, na Teologia da Libertação, na Brasilândia. Saí cedo do PT, aos 14 anos, e construí muitas organizações que sempre construíram uma oposição de esquerda ao PT. Então, quando a gente fala de uma memória emocional com Lula, eu acho que a gente não pode, por se autodenominar de esquerda, que só a gente tem emoções. Todos os seres que vivem nesse planeta, de direita ou de esquerda, fascista ou não, sentem em algum momento amor, empatia por outro ser humano, por animais e etc. Então, eu não fui para São Bernardo por empatia ao Lula em si. Eu fui para São Bernardo porque eu entendia que esse ataque político ao PT, se prendem o Lula, ele vai significar a impossibilidade de eu fazer política lá na periferia. Vai significar o aumento de mortes e de assassinato do povo preto e pobre. Independente de eu achar que o Lula e o PT tiveram muita responsabilidade no golpe, porque a minha visão particular é que o maior responsável pelo golpe institucional aplicado na classe trabalhadora brasileira foi o PT. A gente acreditar que um capitalismo igual é o do Brasil, de raiz escravocrata, permeado por vários golpes de uma ditadura militar, de uma elite misógina, racista estruturalmente, que eles vão, na base do acordo, do crescimento econômico por commodity, né, de tomar um uísque, de convencer o companheiro banqueiro de que vamos seguir a um Brasil progressista, vamos avançar nos direitos sociais até o limite de chegar no socialismo. Acreditar nisso, para mim, é esquecer toda a história do Brasil. Construir uma aliança e um processo unificado com essa direita é garantir que eles conseguissem se organizar contra a gente. Quando eles se organizaram contra a gente? Quando a gente largou a luta de classes, o movimento social, organização política, a rua, o povo, e deixou a população ser dominada pela teologia da prosperidade. Deixou as favelas e as periferias abandonadas. Ah, não, tem Bolsa Família, mas não tem política. E não tem como a gente lutar contra o sistema, que é um sistema de opressão e exploração, sem organizar os explorados e oprimidos contra esse sistema. Ter conhecimento é poder. Ter consciência do porquê que você está morrendo é importante. E esse é o papel histórico que uma esquerda tem que cumprir. Ser gerente do capitalismo mais assassino, inclusive durante o governo Lula, de acordo com a ONU, da polícia mais assassina do mundo, não pode ser a nossa perspectiva estratégica. Não é a minha. Não é a minha, inclusive não é a minha, essa coisa da democracia. Me perguntaram um dia desse, porque eu sou co-candidata a deputada estadual pela bancada ativista. Me perguntaram um dia desse, falaram assim, fiz uma entrevista, mas o que você acha como mulher, afrodescendente, aí, da quebrada, desse negócio da nossa democracia? Eu falei,
para mim, nunca teve democracia. Para o meu povo, nunca teve democracia. Para os meus avós, nunca teve democracia. O conceito de democracia não cabe às mulheres. O conceito de democracia colonizado, branco, europeu, eurocêntrico, não nos cabe, nunca coube. O que eu estou lutando, e por que eu fui para São Bernardo, é para não morrer. Para poder lutar e não morrer. Não quero ninguém seja mito. Para mim, a estratégia de tomar o poder, de garantir essa democracia, ainda é a estratégia que mata a maioria dos meus na quebrada. Porque é no cotidiano que as faxinas acontecem, lá no Jaçanã. Sou eu que recebo com os alunos no WhatsApp os corpos empilhados, enquanto a gente discute política na base do conceito abstrato. Porque o Brasil é o país da polícia mais assassinada do mundo. O Brasil é o país onde você ser pobre, preto, mulher da quebrada, você tem que resistir para comer. Resistir para viver. Então, assim, espero que vocês, mesmo assim, né, leiam o que eu escrevi. E eu acho importante existir essa posição. Querer o Lula livre não é necessariamente, na minha opinião, acreditar que o Lula seja inocente. Porque, para mim, é impossível se juntar com essa direita escravocrata, racista, historicamente reacionária, e não se permear pela lógica de como faz política. Não existe. Quando alguém me pergunta, por exemplo, em relação ao policial, como é que você age em relação ao policial? Eu falei, gente, policial é ser humano, ótimo, mas a polícia é para matar. Se você passou 8 horas do seu dia vendo que preto é ladrão, é bandido, pega arma, segura, aprendendo a violência, você manifesta ela. E, para mim, não dá para se juntar com essa direita e não se misturar. Mas o Lula está preso, é só o começo. E se o Lula for preso, eu também posso ser presa. E se eu posso ser presa, significa que quem vai fazer? Quem vai estar lá na quebrada? Organizando o movimento, organizando a resistência. Inclusive no sindicato de professores em oposição ao PT, que burocratiza até, mas isso é outra conversa. Mas é isso que eu quero colocar. Para mim, o Lula livre é garantia de que o judiciário não mande mais no país do que já manda. Que, para mim, essa é a luta central que pode nos unir aqui. A casta dos juízes que decide tudo. Não decide só a prisão do Lula, decidiu o não aumento do meu salário como professora do Estado e o aumento deles próprios. Para mim, é esse diálogo que a gente tem que fazer com a população. Mostrar como essa estrutura do judiciário está querendo acabar e destruir com a nossa vida, com o mínimo de direitos que a gente tem. E eu não luto só pela democracia, não. Eu luto pela revolução, mas aí é outra história. Pode ficar. Sim, sim. Camilo, a gente, nessa pluralidade, não organizou. Não sei se a gente vai fazer um debatão, se a gente vai comprar cerveja, começar a conversar assim, o que é, dentro de mim, algo muito saudável, muito saudável. Então, não sei se eu boto em votação, né? Enfim, eu vou deixar a Maria Ritaquel decidir. Bom, eu não vou decidir, mas eu vou propor. Quem sabe, em vez de debate, porque a gente já falou o que tinha que falar, ficar respondendo, deixa circular para quem quiser falar da plateia, não precisa perguntar para nós. Vocês acham bom? Com um critério que eu acho que sempre é bom, a parcimônia, né? E também a liberação para quem quiser fazer a segunda opção, né? Não, a segunda opção que eu falei que é a cerveja. Olha aí. Pode, deve. Passa a palavra com o... Boa noite, meu nome é Paulo e só vou fazer um depoimento da minha experiência com Lula, 1986, né, campanha, né, ele é federal, e eu fazia o trabalho de campanha, de porta de fábrica, sou da Zona Norte, então, portanto, Vila Maria, JB, Parque Novo Mundo, aquela época existia metalúrgica de tudo que era canto. Não é? Então, e uma semana com o Lula, levantando 4 horas da manhã, quando chegava na porta da fábrica, ele já estava lá, não é?
lá do lado lá do pessoalzinho lá dele, da turminha de São Bernardo, e eu fazia campanha para ele e Clara Ante, estadual, não é? Já que eu tenho histórico do PT, era da Libelu, movimento estudantil, e depois militei até 2009 no PT, né? Trabalhei na gestão Luiz Erundina, que foi uma honra, né? Tive o privilégio, né, de trabalhar junto com Paulo Freire, Paul Singer, não é? Rosalina Santa Cruz, tanta gente que a gente, não é? Mas então, essa experiência foi muito rica para mim, não é? E deu para acreditar que é possível e tudo mais. Estive em São Bernardo, né, nesses sábado e domingo, né, e também, né, tive essa experiência de rever gente que eu não via há muito tempo, Devane Ribeiro, aquele pessoal do tempo lá, do grupo do 113, lá de São Bernardo, enfim. Então, eu queria deixar esse depoimento. E também, claro, né, para divulgar também, claro, que é o livrinho, não é? Já que estamos aqui falando de livros, não é? Que é o Ademir Assunção, né, o poeta, né, Ademir Assunção Pinduca, junto com Marcelino Freire, que é Lula Livre, Lula Livro, que é muito legal, e que houve, né, o lançamento no Oficina, né, e aí eu pude adquirir uns 10 para passar para a gente, inclusive no Japão. Muito obrigado. Boa noite. Uma honra estar aqui com vocês e me sinto afetuosamente abraçado, porque a gente... Tá. Mas é só essa sensação da gente estar junto, e eu acho que o golpe errou, né? Eu acho que era para ser o Alckmin, para ser o Aécinho, e vai ser o Bozo, gente. Os caras erraram a mão pra cacete. E a gente tem uma frestinha desse tamanho para passar junto. Não sei. Tomara. Sei lá. O negócio é muito louco, isso que eu estou falando assim. Deixou a gente doido, a gente não sabe se a facada entrou. Precisa perguntar para alguém que viu. O negócio é doido, cara. É um negócio de guerra híbrida, é muito louco. A gente está num momento totalmente... Não é à toa que tem um monte de psicanalista aí, entendeu? Para ver se ajuda a gente, porque o negócio aqui tá doidela, velho. O bagulho é doido, doido, doido. Os caras fizeram um negócio que a gente não sabe como é que sai. Mas é uma alegria estar com essa cúpula aqui. E, infelizmente, a gente não se comunica com a quebrada. Não temos nada a ver. É um monte de burguês branco da universidade. A gente tentou essa conexão através do Lula, através de um monte de gente. Acho que tem o Boulos, a coisa está andando agora. É foda, você entende? Tem um monte de gente que representa. Eu não represento, eu sou... Sei lá, eu sou do povo também como cara. Subi, fiz a universidade, mas é tão dissoante. Mas a gente pelo menos está na mesma, entendeu? Tem alguma coisa que nos une. Que agora, para mim, é Haddad. Acho que não sei como, entendeu? Porque, vamos lá. Segundo turno está chegando. Mais contribuições? Quem está aqui fora, quiser falar também, é só entrar, porque o microfone não pega muito bem aí fora, tá? Estão convidando, a cerveja está ali esperando, então, olha, é só chegar ali, que a Sofia está lá. Bem, vou passar aqui pro áudio. Para levar cerveja? Por quê? Não, eu quero encerrar. Chega, tá todo mundo cansado. Bem, então, já que não temos mais manifestações, vamos conversar aí no momento mais informal, tomar uma cerveja, né? E é isso aí, Lula livre. Parabéns a todos aí por essa noite. E agradeço. Não, especialmente, acho que é importante dizer o seguinte.
A Tapera Taperá virou... às vezes eu falo assim, a Tapera Taperá pegou fogo. O povo fala que pegou fogo. Não, a Tapera Taperá virou um espaço incendiário, né? De resistência democrática. Eu acho que daqui a poucos anos as pessoas vão falar... eu não sei se... Bom, lá em Paris tem a livraria Jonas, né? Que no 13º... Não, aceito os elogios. Que no 13º ficou famosa por ser um espaço de resistência importante, lançamento de livros que não se podia fazer, né? Inclusive sofreu, aqui não vai acontecer, porque a gente vai criar uma guarda ou não vai ser necessário proteger esse espaço aqui. Então é uma honra lançar aqui, é um espaço que já se tornou histórico em São Paulo. Você não para, você é incansável, as pessoas requerem e você aceita. Generoso. Então, assim, lançar na Tapera Taperá não é qualquer coisa. Esse espaço aqui virou espaço energético que emana democracia. Muito obrigado, Antônio.